Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais uma cirurgiã bucomaxilofacial. Ela fez a sua graduação na FMU aqui em São Paulo e fez a especialização em bucomaxilo na fundação da USP, na Fundecto. Ela é ortodontista, ela atua na área da bucomaxilo em cirurgia ortognática, em ATM, implantodontia, enfim. Ela é uma cirurgiã completa, gente. Eu estou falando da doutora Renata Magnanelli, minha amiga, um prazer imenso. O prazer é todo meu, Ismael. Poder muito obrigada. recebê-la aqui no nosso canal da Bucocast. Para você que está nos acompanhando, a gente já fez um podcast que já faz mais ou menos uma hora que a gente estava gravando aqui já, né? Muito bom. E agora nós entramos, não ao vivo gravado, mas aí para você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, vamos falar um pouco mais sobre o que a gente já estava falando aqui e, obviamente, falar um pouco sobre a mulher na especialidade bucomaxilofacial. Esse é um episódio especial no mês de março, onde eu estou convidando algumas mulheres e essa é uma convidada especial. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer, uma honra esse convite, estar aqui com você hoje. Obrigado. Viu? Obrigado mesmo. Estou muito lisonjeada. Obrigada, Ismael. É uma grande oportunidade você dar voz às mulheres da bucomaxilo. Obrigada mesmo pelo convite. Para a gente é sempre uma honra poder recebê-las aqui. Nós temos recebido algumas mulheres para fazer esse bate-papo. Tive a oportunidade de entrevistar grandes nomes da especialidade, né? E que para a gente é sempre uma honra. Doutora Renata, eu queria que você falasse um pouquinho da sua introdução, como você chegou. Você é ortodontista, você fez ortodontia antes, nós estávamos falando um pouquinho da sua trajetória. Eu queria que você deixasse registrado um pouquinho da sua história, Sim. Como você chegou na especialidade. Na verdade, sempre foi um sonho, né? Um sonho de criança ser dentista. Eu brincava desde criança que eu era dentista. Aos 5 anos de idade, eu tenho memória de pegar uma prótese total que meu pai não se adaptou, fez e não conseguiu usar, e eu brincava com massinha para colocando nos dentes. Então é uma coisa muito maluca, porque hoje você vê... Já tinha alguém dentista na família? Ninguém. E engraçado é que hoje a grande maioria dos adolescentes tem uma dificuldade de seguir, de escolher, lógico. É natural, né? Pertinente, é uma idade muito imatura para escolher o que vai ser pro resto da vida. E eu já sabia o que eu queria. E é muito maluco, assim... Meus pais não me levavam com frequência ao dentista para eu ter noção, né? Não vivia aquele meio. E eu brincava que queria ser dentista e falava sempre que ia ser dentista. Mas aí, né, a vida toma rumos diferentes. Eu acabei engravidando muito cedo, aos 17 anos. E, por óbvio, minha família não tinha dinheiro na época, né, para me conseguir fazer uma faculdade, para conseguir me manter. Então, fui tomando alguns caminhos paralelos, né, para conseguir me graduando conforme a possibilidade da época, da minha realidade, né? E aí eu tinha feito um curso de instrumentação cirúrgica aos 16 anos, muito antes de engravidar e pensar em qualquer outra coisa. E depois que eu tive o filho, eu me vi naquela situação, né, com 18, 19 anos, sem dinheiro, precisando, né, sustentar um filho, mesmo que eu casei e estava... Né? Mas na instrumentação não tinha ainda a bucomaxilo na cabeça? Não. A instrumentação... Não, eu pensava na odontologia clássica, né? Aquela coisa do consultório, né? Aquela coisa você passou pela ortodontia, né? Você passou pela orto. Aquela coisa... Mas isso aí foi depois. Foi depois. Foi por uma necessidade única minha que eu fiz ortodontia. Depois da buco. Sim, depois. Perfeito. E aí foi. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou arrumar um emprego e vou ingressar nisso. Vou começar a fazer instrumentação, trabalhar, porque era free, né? Você não tinha horário fixo, então você conseguia... Até hoje tem essa coisa de free, né? Instrumentação. Então assim, não tem aquele que é 8 horas, né, diárias, e com um bebê. Então eu consegui lá, fazer uma cirurgia de manhã, tenho o resto do dia livre, e comecei. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar aqui em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, que é no Hospital São Paulo, na equipe de transplante renal, onde eu fiquei 16 anos. E nesse período, eu queria fazer uma graduação. E aí, o que eu fiz? Vou fazer enfermagem, que está mais próximo do que eu preciso, né? E fiz enfermagem, fiz pós da enfermagem. E aí, fui caminhando. Por fim, a enfermagem me deu a graduação de odonto. Então, eu trabalhava como enfermeira. Esse dinheiro subsidiou. Investiu na odontologia. Investiu na odontologia e consegui fazer odonto. E aí foi isso. Aí nas provas finais eu prestei... E aonde entrou a bucomaxilo? Então,
Porque eu já gostava muito de cirurgia. Você Como já eu vivia no trabalhei, centro como eu trabalhei a cirúrgico. vida inteira em centro cirúrgico. Mas quem falou pra você, ó, bucomaxilo, aonde que você teve... Porque nesse, né, eu dei uma resumida forte. Aqui. Porque nesse meio tempo, eu morei em Bauru. Né? Eu morei em Bauru e lá eu trabalhei como instrumentadora cirúrgica no hospital lá, no Centrinho, que é forte em bucomaxilo, em fissurados, e também na Beneficência Portuguesa, né? E lá eu me apaixonei pelo bucomaxilo, porque na época, o grande nome da época lá do Centrinho era o Dr. Roberto Macoto. Professor Roberto Macoto. E aí é maravilhoso, né? Então, ele está em São Paulo, né? Ele está em São Paulo. E aí comecei a ver aquilo, eu falei assim, nossa, não é só odontologia que eu gostaria, isso aqui é isso que eu quero. Passei a vida inteira no centro cirúrgico, para mim ficar agora na bucomaxilo. Eu queria aquilo. Aí foi. E aí eu fui caminhando e foi isso. E aí eu acabei, lógico, né? Não consegui, e voltei para São Paulo. E quando eu voltei para São Paulo, que eu entrei no transplante renal, né? Então teve essa passagem, né? Eu engravidei, eu fiz o curso, engravidei, aí eu morei em Bauru, comecei a trabalhar lá como instrumentadora, voltei para São Paulo. Aqui eu teve a proposta de trabalhar no Hospital do Rim, no Hospital São Paulo, na Unifesp, né? No serviço de transplante renal, e as coisas foram caminhando. Aí, num certo momento da vida, a instrumentação cirúrgica do transplante renal me deu subsídio para pagar a faculdade de enfermagem. Terminei a faculdade de enfermagem, ainda fiz pós-graduação na Unifesp de CCIH, que é controle de infecção hospitalar. E aí trabalhei mais um tempo como enfermeira. Aí eu engravidei nesse meio tempo de novo, né? E aí tive gêmeas. Foi mãe novinha. Mãe novinha. E aí, ela estava com 4 aninhos, eu falei para meu marido, olha, tudo ótimo, estou estabilizada aqui na carreira, tenho um bom serviço. Nessa época eu era enfermeira auditora da Mil, trabalhei 10 anos na Mil como enfermeira auditora, mas ainda me falta odontologia, né? Assim, não estou realizada, não é isso. E aí foi. Aí meu marido falou, olha, vai que eu te ajudo. Ele foi super parceiro. Sem rede de apoio a gente não vai para nenhum lugar, né? Somente morando em São Paulo. E aí foi isso que fiz. Tentei achar uma faculdade no qual se encaixasse a minha necessidade, que era trabalhar durante o dia na Mil, né? Como enfermeira, e poder estudar à noite. Aí fui para a FMU, que era mais o perímetro era perto de casa, e aí eu consegui encaixar isso. Aí nas provas finais eu prestei a USP, a Fundecto, que era uma especialização de bucomaxilo, não é uma residência, tá? E eu não queria residência mesmo, né? Até comentei com você antes. Não queria uma residência porque já tinha vivido tanta coisa da enfermagem, né? Não que não me fizesse falta, que fosse... Não, não é isso. Mas é que eu não queria realmente passar pelo R1, pelo R2, pelo R3, porque eu já tinha passado tanto isso antes, e eu queria focar em outra coisa. Eu queria assim, olha, eu quero fazer um oral menor no meu consultório, e eu gostaria muito de trabalhar com ortognática. Então eu pensava, faço a especialização e vou acompanhar uma grande equipe, né? Tentar aprender de outra maneira que não me prenda a essa residência, mesmo porque eu tinha gêmeas de 4 anos de idade, né? Eram pequenas. Então eu não queria isso. E, por fim, lá dentro da Fundecto, da minha especialização, eu conheci o Roberto Piteri, que foi grandiosamente generoso comigo, me convidou para trabalhar com ele na equipe dele, onde eu devo tudo que eu sei. Foi um divisor de águas na minha vida, e ele sabe disso, que eu devo a ele isso. Então, assim, eu tenho plena certeza da minha escola, né, de tudo que eu aprendi e tudo que envolve a bucomaxilo, porque ele me ensinou com maestria, isso eu posso te garantir, vindo também da escola dele, que é o Dr. Marcos Pita. Então esse segmento assim é um segmento de sucesso, então eu devo muito a eles de coração, e ele sabe disso. Então, assim, eu tive muita sorte nesse sentido, né? Porque sorte é ganhar no Mega Sena, não é, Ismael? Ninguém não é... Aqui foi realmente luta, né? É trabalho. Mas a sorte, assim, de ele olhar para mim, entendeu? Mas quando você... De me dar essa chance. Então, foi muito bom. Quando você fala no sentido sorte, são oportunidades que, dentro da especialidade... Não é fácil de você conseguir, porque a gente vê hoje muitas pessoas buscando a formação, mas não teve essa oportunidade de estar na mão de pessoas, de professores, né? Não, quando eu falo é isso mesmo. Sim, a sorte é ganhar na Mega Sena mesmo, porque tantas pessoas boas, a gente olha para você e fala assim, vem aqui, você quer trabalhar comigo? Então... Sabe quantas pessoas esperam um convite desse? Ainda mais de uma das melhores equipes do Brasil. Sim.
né? Que é isso que a gente pode falar deles, né? Uma baita oportunidade, né? Você abraçou. É uma escola absurda. Então, assim, eu só tenho que agradecer todos os dias. E eu faço por onde. E eu sou grata e eles sabem disso. Então, Professor Roberto Piteri e professor Marcos Pita, no estádio tem as cadeiras cativas, né, dos torcedores. Aqui a gente na BucoCast tem também as cativas. O Pita e o Piteri já tem a deles aqui. Eles são sensacionais. É que independente do profissionalismo e da excelência que eles são como cirurgiões, eles são pessoas maravilhosas. São pessoas maravilhosas, assim, de um coração imenso, pessoas do bem. Então, isso agrega muito, né? Agrega muito. Mas essa parte você corta para ele não ouvir? Não, eu vou cortar. Mas eles estiveram aqui na semana passada. Tiveram? As histórias Mas tiveram. pode, por favor, que ele vai se sentir demais. Ele vai se sentir demais, verdade. Assim, dentro da especialidade, a gente tem alguns colegas que a Bucomaxilo nos deu, né? E essa pessoa que você falou do Pita e do Piteri, cara, a gente aqui, todo mundo, todas as vezes que eles vêm aqui, ou quando a gente está em congresso, que a gente vai para eventos juntos, todo mundo, assim, cria uma amizade com eles. A nossa equipe, eles são ótimos. a nossa equipe, todo mundo já conhece os dois. São leves, são, né, sim, divertidos. Sim. São... Não, e as histórias que eles têm da especialidade, quando a gente vai... É muito engraçado. Nossa, no pós-curso, quando você senta com eles... É muito bom. É muito bom, bom demais. É muito bom. E aqui, o que é mais interessante, eu acho que é legal desses grandes cirurgiões, né? Como posso falar do Dr. Marcos Pita, do Roberto Piteri, do Gabriel Pastore, enfim, tem tantos nomes aqui bons para a gente citar, é que eles não têm medo de dividir o conhecimento. Sim. Quem divide multiplica. Sim. É isso, entendeu? Sim. Então, assim, eles não são restritos. Então, é para você ver a grandiosidade, né, do ser humano, né, enquanto cirurgião de excelência que é o que eles são. Então, é isso que também me deixa assim, muito feliz, porque eles sabem demais, né? E não tem medo de dividir o conhecimento, e estão fazendo escola, e estão formando novas pessoas, e estão com cursos, e, né? Então, é muito legal, é muito legal. Eu só tenho prestigiá-los. Você falava sobre a especialização, que você escolheu fazer especialização. A gente sempre aqui, com colegas que passam na BucoCast, nós entramos nesse assunto porque parece que cada vez mais que a gente fala sobre isso, a gente parece que vai ouvir as mesmas respostas, mas cada um tem um pensamento diferente, né? Uma vertente diferente. Quando você chegou na especialidade, com a especialização, você teve a sorte de estar numa boa equipe, né? Obviamente você participou por mérito seu, com certeza, mas... para seguir uma carreira dentro da especialidade, quando você pensa em cirurgia ortognática, quando você pensa em cirurgias eletivas, o que vale mais a pena? Você estar dentro de uma boa equipe, ou a residência ela é fundamental no sentido em qualquer situação? Porque assim, eu tive colegas que veio aqui e disse assim, olha, eu não queria fazer trauma, então eu fiz especialização e fui procurar uma boa equipe. Né? Mais ou menos isso mesmo. Então, assim, eu queria que você falasse como que você enxerga assim, essas duas vertentes da especialização com relação à residência. Então, no meu caso, como eu já tinha visto tanta coisa, eu vi muito trauma. Né? Eu trabalhei no Centrinha, na Beneficência Portuguesa, lá recebia também. Então, eu vi muito trauma. Por mais que eu não é diferente, né? Eu não operei, mas eu auxiliei, eu estava ali instrumentando, né? Eu não queria fazer aquilo. Os protocolos, tudo você já sabia. Você já sabia. E eu não queria operar, trabalhar com trauma. Eu não queria trabalhar a plantão, entendeu? Ficar numa porta aberta de PS. Não era meu sonho. Meu sonho era fazer meu consultório, ter meus pacientes, ter as cirurgias eletivas. Eu queria realmente fazer ortognática. Entendeu? Porque eu sempre acreditei na ortognática. Porque ortognática, para mim, não é só tratar uma deformidade dento-facial. Não é ter uma boa oclusão, não ter um bom sorriso. É algo mais. Além de você transformar uma face. Né? Ele é um renascimento da pessoa. Você muda a alma da pessoa, vamos dizer assim. Sim. Né? Uma maneira mais didática, mais... não pode dizer. Eu acho que as pessoas, quando fazem ortognática, tem pacientes que não sorriem, que não tem uma vida social, não conseguem ter um relacionamento, que vão do trabalho para casa, da casa para o trabalho. A gente vai tirar uma foto do paciente no pré-operatório, fala, sorri, a pessoa não sabe sorrir. Eu acredito. Aí, mas não. Aí a gente tenta ajudar, assim. Não. Aí ela fala, doutora, desculpa, eu não sei sorrir.
Então, eu acho que a cirurgia ortognática, ela muda muito a vida da pessoa. Autoestima, relacionamento. Eu acho que é uma renovação de vida. Então, você traz muito mais para aquele paciente. Sabe? Algo que o dinheiro não paga de fato. Né? E a mulher, eu acho que tem um olhar diferenciado nessa questão. Né? A mulher, ela por si só, por seleção natural, ela já é mãe. Então, ela tem um olhar do cuidar muito próximo. E o paciente precisa disso. Algumas mulheres têm citado isso. Você muito. Entende que a mulher tem esse cuidado um pouco mais efetivo com os pacientes? É totalmente diferente, tá? Não desmerecendo o homem, de forma alguma, tá? O homem tem as qualidades dele e tá tudo certo com isso. Mas a mulher, como eu já disse, por seleção natural, é mãe. É mãe. E nosso olhar é diferente para o paciente. É diferente. Eu olho com carinho, com cuidado, com zelo. Né? Não é aquela coisa mais automática, não, você tem você tem uma patologia, a gente tem que tratar, a gente consegue cercar mais, amparar mais o paciente, tenho certeza disso. Mas não é culpa do homem que ele não faz isso, não está nele. Eu entendo dessa forma, entendeu? Que esse olhar carinhoso, acolhedor, é mais feminino mesmo, entende? E eu acho que isso é um diferencial para nós gigantesco, para a mulher. Eu acho que o que você está falando tem total sentido, porque culturalmente você, quando criança, você chutou a bola lá, estourou o dedão do pé na rua, você não corria para o pai, você corria para a mãe. Né? Tá doente, normalmente quem está mais próximo do filho é a mãe. Então, assim, você cresce tendo o cuidado da mulher, da mãe. Né? Então, eu acho que nem, por exemplo, quando eu fiz cirurgia, eu tive o médico que me atendeu e tive a médica e a enfermeira. Uhum. E aí parece que você está sendo mais abraçado, você fica mais seguro. A mulher é diferente. Eu concordo plenamente. É isso. Porque o homem, quando ele vai, de repente, ali no poste, auxiliar, ou é um enfermeiro, não é nem questão de preconceito. É por questão de cultura mesmo. Não, acho que é inconsciente isso. É inconsciente. Então eu vejo que, principalmente no pós-operatório, né, no momento da dor do paciente ali, eu acho que a mulher acaba a enfermagem me deu muito isso, essa questão do cuidar, esse olhar preciso de conseguir entender a dor daquele paciente, a queixa daquele paciente. Muitas vezes você ficava com o paciente um mês internado, você estava com o paciente e você perdia o paciente. Sim, muitas vezes. Né? Então, assim, essa questão de você conseguir atravessar, olhar além do que o paciente está falando e ter esse olhar, esses olhos do cuidado, eu acho que é primordial. Todo paciente precisa de cuidado. Todo paciente precisa de cuidado e de atenção, todo. E assim, a queixa do paciente, ela é única e intransferível. Você tem que dar atenção e tem que acreditar na queixa dele. Você não pode banalizar ou está falando isso, mas não é. Não é. A queixa é fiel, é fidedigna. Então, assim, é importante. Isso também faz parte do olhar. Você sabe que a gente já fez podcast com alguns pacientes aqui de cirurgia ortognática e a queixa maior do paciente, e eu acho que da grande maioria, é o pós-operatório, né? E é aí que eu acho que faz toda a diferença desse cuidado que você está falando. Eu caso com o paciente. Eu aviso ele antes, vai ser um casamento. Porque o processo é longo, a gente tem um preparo, a gente não pode pular etapas, né? Para a gente quer um bom resultado final, a gente tem que seguir as etapas. Então tem o preparo ortocirúrgico, a gente vai passar por ele, aí tem o pré-cirúrgico, tem a cirurgia em si, o transoperatório e o pós. E o pós é muito importante. Eu falo que 90% do pós-operatório é o paciente que é responsável. Se ele não se cuidar, não higienizar, não toma as orientações ali fielmente como lhe é dado, a coisa desanda. Né? Então, é muito importante ter essa conscientização. Então, esse 1 ano que a gente fica com o paciente antes da cirurgia, a gente conversa tudo, explica tudo, porque o pós-operatório seja mais tranquilo e mais ameno possível. Porque assim, estou com parestesia, não estou sentindo aqui, a doutora me avisou. Mas está sangrando meu nariz, a doutora me avisou. Então, assim, fica mais tranquilo, não causa desespero. Porque o paciente vai para o centro cirúrgico, é fato. A gente pode pensar em nós aqui, vou fazer uma cirurgia amanhã. É o inesperado, eu nunca fiz, eu vou ficar insegura. Eu vou ficar ansiosa, é natural do ser humano, não é? Imagina um procedimento na sua face que vai mudar o seu perfil.
Imagina o que ele não pensa. Ele pensa na anestesia, na cirurgia em si, se ele vai morrer, se ele vai ficar bem. Como vai ficar meu rosto? Será que vai me aceitar? Como vai ser meu espelho? Tem tudo isso, dessa questão psicológica do pós-operatório também. Tem muitos pacientes que, olha, às vezes não se aceitam. Demoram um tempo. Porque sente falta daquele queixo. Eu tinha um paciente meu que odiava o queixo, foi operar por causa disso e já voltou falando, tenho saudades do meu queixo. Entendeu? Então eu falei, então, peraí, meu amor. Então agora nós precisamos ir para terapia. Psicológico. Porque você está ótimo, seu perfil está perfeito, sua oclusão está perfeita. Mas é isso, é o ser humano. E eu não vou atender essa queixa do paciente, eu não vou ter um olhar caridoso para essa queixa dele. Ele está sofrendo com aquilo, ele está se olhando no espelho, ele não está se enxergando. Não é ele mais, ou não é ela. Então, entendeu? Não pode banalizar. E é isso, eu acho que a mulher consegue ter mais tato, ter mais atenção, mais paciência. E a enfermagem te deu muito isso. Muito, né? Muito. A minha formação é isso, né? Eu tive grandes cirurgiões da época da instrumentação cirúrgica que eu trabalhei na equipe de transplante renal, que foram caras excepcionais, cirurgiões excepcionais de transplante renal, que me deu muito conhecimento, muita sabedoria de responsabilidade, de senso ético, do respeito ao paciente, do compromisso e da importância de cada cirurgia. Então, eu cresci com isso, a enfermagem, o olhar do cuidado. Então, eu sempre tive isso muito próximo de mim. Então, eu não consigo dividir as coisas. Não consigo dividir. Quando chega um paciente no meu consultório, eu vejo o paciente e o sofrimento dele. Eu não vou ser hipócrita com você. Eu não consigo colocar dinheiro na frente disso. Porque se você coloca dinheiro na frente disso, o resto, para mim, não anda bem. Eu acho que para mim não funciona. Acho que sucesso e dinheiro são consequências da vida. Eu acho que você tem que, quando você faz uma coisa com amor, né? O resto flui. Então eu vejo sempre um paciente chegar a mim, eu fico pensando qual a melhor maneira de eu conseguir ajudá-lo. Às vezes é muito difícil eu conseguir ajudá-lo. Paciente que chega que não tem o menor poder socioeconômico, não tem convênio médico e está ali naquele sofrimento e você fala, e agora? E agora? É difícil. Mas isso também é mulher. A mulherada, nesse quesito, a gente tem que admitir que está bem na frente dos homens. Me fale uma coisa, e aonde veio a ortodontia? Por que você foi buscar a ortodontia? Na questão de entender do preparo do paciente? Do pós. Do pós? Porque finalizar os casos? Não só finalizar os casos, porque eu devo e devolvo os pacientes para ortodontista de origem, né? Mas, nesse período de 45 a 60 dias que o paciente fica conosco, que não pode voltar a fazer as manutenções com o ortodontista, a gente tem que ali trabalhar um elástico, né? E olhar uma oclusão, ver o que dá para segurar, porque a musculatura da boca é muito intensa, muito forte. Então, tem uma memória muscular importante ali que acaba tendo algum desvio dessa oclusão. Então, a gente tem que ter alguns subsídios para conseguir, dentro da ortodontia, manter aquela oclusão estável até o paciente ter a oportunidade de voltar para o ortodontista, que é onde pode fazer as novas manutenções. E é ali que eu tinha uma dificuldade. Eu falei assim, não, eu tenho que entender disso. Foi mais eu fui atrás. Aí eu fui atrás para aprender um pouquinho mais sobre ortodontia. Mas você não faz ortodontia na sua clínica? Eu faço alguns casos, sim. Faço, mas não é o forte, mas eu faço alguns casos. Me fale uma coisa, a gente sabe que muitas mulheres tiveram, inclusive algumas delas passaram por aqui e relataram, muitos desafios, né, superações dentro da especialidade. E eu queria que você falasse se tem algo que marcou, a sua caminhada até hoje, o que né, foi mais desafiador para você dentro da especialidade, enfim. Dentro da especialidade, desafiador foi transição de profissão, né? Sair da enfermagem, né, com 40 anos, transicionar isso aqui, né? Isso foi bem difícil, porque você está indo para um escuro total. Agora, dentro da especialidade, eu fui muito abraçada. Então, a dificuldade que eu tive, talvez, foi conciliar a vida de mãe? No primeiro momento, andar com as próprias pernas, entendeu? Quando eu saí da equipe. Isso é difícil. Que me acolheu, e aí falei assim, é o momento de eu andar sozinha agora, aí como que eu faço? Isso é desafiador. Aí um desafio, né? Porque eu já tinha meu consultório, já caminhava, mas é outro momento de transição, né? Então isso para mim foi um pouco desafiador. Mas eu sempre tive, graças a Deus, respaldo e auxílio de ótimas pessoas ao meu redor, então fui conseguindo. Agora, o desafio maior
de toda mulher, né? A gente está falando de mulher aqui, ser mãe, né? Ter marido, casa, consultório, funcionário, paciente. É um conjunto grandioso, né? Para você lidar no dia a dia. É uma multinacional isso aí, né? É uma mega empresa. Não é fácil, é para as fortes, né? Mas então, é isso, mas eu acho que isso é uma coisa que toda mulher passa, né? E é difícil, não é fácil. Não é fácil. Agora, tem uma coisa. Tem muitas mulheres jovens bucomaxilos que estão trabalhando, estão bem-sucedidas dentro de suas equipes. E elas, como a gente tem um grupo de mulheres, que você sabe, né? Sim. Isso é um tema que a gente conversa bastante no grupo. Que elas estão travadas, pensando em que momento ter filho ou não ter filho, por conta da especialidade. Então, isso é muito triste. Porque algumas já até abriram mão, né? Abriram mão, entendeu? Porque ou porque acham que não são capazes, ou porque já disseram a elas que com filho não dá. Olha o nível absurdo, entendeu? É escancarado. Olha, você trabalha com a gente, mas pensa, se você tiver filho, cara, não dá para continuar. Aí ela vai para casa com essa informação e fala pro marido, então, a gente tem que pensar, porque ou eu fico na minha profissão ou eu tenho filho. Isso é total absurdo, Ismael. Isso é total absurdo. Então, e existe isso. Bastante. Quando não é o assédio, né? É esse tipo de comportamento no qual anula a mulher de ser mãe, né? E aí a gente vai seguindo. É difícil. É bem difícil. Quando você foi para a especialidade, você já sabia que era uma especialidade que era masculina? Masculina? Sabia. Sabia. Isso você, em algum momento... Nenhum momento. Não tive problema nenhum com isso. Nenhum momento. Assim, acho que os homens têm os valores deles e nós, mulheres, temos os nossos. Então, assim, não tem problema nenhum. Por mais que o mundo seja machista, né, na sua grande maioria, da bucomaxilo, ainda tem, salvo as exceções, ainda tem muitos cirurgiões que nos abraçam e nos dão chance, nos prestigiam, nos dão valor. Né? Mas é uma coisa muito louco, né? Porque nós estamos em 2026 e as pessoas agem assim dessa forma ainda. Acho que a doutora Patrícia Radai que poderia falar com mais propriedade aqui, mas teve um cirurgião que falou para ela, que falou assim, você não vai conseguir juntar 3 ou 5 bucomaxilos nessa sua reunião. Falou para ela, mulher. Sabe quantas bucomaxilos mulher tem? Sabe quantas? Eu não sei o número exato, mas sei que tem bastante. Mais de 1.000. É bastante mulheres. Então, sabe... Tá crescendo, né? Aham. Então, assim, é um mundo realmente que é muito triste. Na graduação já tinha mais mulheres na sua época do que homens? Na sua sala? Na minha, olha, estava bem dividido. Bem dividido. Tinha bastante mulher para ser o curso que era, né, da bucomaxilo. Estava bem dividido, acho que era meio a meio. Se não, uma mulher a mais, eu acho. Nós éramos em 12, acho que tinha umas 6 mulheres. Acho que era isso. Estava bem dividido. Você buscou a cirurgia ortognática como a principal área, né, de atuação, enfim, você buscou conhecimento até numa área que a curva é muito acentuada para você ter a destreza de fazer cirurgia ortognática. Nesses últimos tempos, agora a gente vem falando de muita inovação, tecnologia, planejamento virtual e tudo mais. E novas técnicas também. Você é daquelas que já abriu mão da convencional e faz a minimamente invasiva, ou você ainda, pensando na escola que você veio, eu até imagino a resposta, mas eu queria que você falasse sobre isso. Eu não sou adepta 100% da minimamente invasiva, não sou. Mesmo porque eu não tenho nem... como que eu posso dizer? Eu não fiz nada que me levasse a acreditar 100% nisso ainda, tá? Ainda não me convenceu 100%. Por quê? Eu acredito que a minimamente é maravilhosa para alguns casos. Mas eu não acredito que ainda que para 100% dos casos ela seja tão maravilhosa assim, tá? Mas isso no meu humilde entendimento. Então, o que a gente tenta fazer? Eu acho que a minimamente veio para agregar muita coisa, de fato, para mudar algumas coisas dentro da bucomaxilo, mas eu gosto de falar que a gente faz um meio termo, tenta fazer uma minimamente
mais acessível, menos traumático para o paciente. O menos é mais, assim, sabe? Fazer uma incisão mais delicada, não precisa expandir tanto para ter um pós melhor. Mas a técnica fiel da Minimamente, eu não aplico, mesmo porque não é minha escola e eu não estudei, não fui fazer os cursos para isso, né? Por esse motivo que eu te falei, eu acredito ainda mais na convencional, tá? Posso estar errada. Em alguns casos você faz o híbrido. Eu acho que a tendência é ser menos agressivo o tempo todo com o paciente, tentar fazer incisões menores, né, para propor um pós-operatório melhor para esse paciente, minimizar tempo de exposição cirúrgica, mas a Minimamente em si, com a técnica, com o número de placas que são preconizadas, isso realmente eu não faço. Não tinha na nossa pauta, mas eu vou perguntar para você. Pronto. Eu gosto de perguntar o que não está na pauta, viu, gente? O que está na pauta obrigada. É para se dar mal, entendeu? Isso é. Aqui não tem problema com isso, não. Sobre as cirurgias estéticas da face, você tem atuado, tem feito? O que você vê dessa nova especialidade, vamos dizer assim? E se você tem feito alguma coisa, o que você faz? Eu não tenho feito nada, mas uma coisa que eu gosto muito. E já pensei várias vezes em me arriscar, me aventurar. Mas eu acho muito interessante. A feminização, acho que traz para o paciente... Tem um público que tem essa necessidade. Sim. Né? Mas eu acho que tem que ser uma coisa feita com seriedade. Né? Eu vejo que tem alguns colegas que têm alguns cursos muito renomados agora, muito sério. Eu acho que tem seu total valor. E vamos ver como é que fica isso, né? Porque a gente sempre tem uma briga entre, né? O que pode, o que não pode fazer, que a buco pode, que a buco não pode, que a medicina, o CRO, CRM. Mas eu acho que tem seu valor grande. Eu penso, sinceramente, no futuro, quem sabe fazer alguma coisa, porque me agrada demais. Eu gosto de cirurgia, negócio de estética, eu gosto bastante. E o paciente hoje cada vez mais... tem o seu público. Não, e dentro da cirurgia ortognática, o paciente... Você pode dizer também, dentro da sua realidade, ele tem exigido cada vez mais a estética. Porque a ortognática não consegue, às vezes, dar um resultado final que o paciente espera. Não consegue. Né? Porque, além da deformidade dentofacial, ele pode ter outras deformidades da face. Né? Ele pode ter uma falta de malar, uma falta de ângulo de mandíbula, e isso dá para fazer um complemento com a cirurgia estética da face. Né? Que atualmente, né? Até um pouco tempo atrás, usava-se harmonização. Não tem um ângulo. Vamos fazer então um ácido hialurônico, preenchedor aqui para dar um ângulo. Hoje a gente já tem umas próteses rígidas. Então, assim, né? Hoje não, já com o tempo. Então, assim, algumas coisas que vieram para ficar de verdade. A cirurgia estética da face, eu acho que tem um valor imenso, gigante, mas, como eu te falei, tem sido feito com seriedade, com protocolo, e está bem formado para isso. Amanhã nós temos as cirurgias estéticas da face regulamentada pela Odonto, ou seja, a gente passa a ter total liberdade de fazer as cirurgias estéticas da face. Graças a Deus. Eu chegando no consultório da doutora Renata, o que ela faria em cirurgias estéticas da face? Uma blefa, uma lip lift? O que te chama a atenção, assim? Cervicoplastia? Cervicoplastia. Pensando na ortognática, pensando na minha área, cervicoplastia, né? Por quê? Quando aquele paciente classe 2 ou classe 3, com muita, mas é o classe 2, que sobra, né? Aquela papada que às vezes você avança e não é o suficiente, ainda fica. E você tem a sensação que você não deu perfil para o paciente, né? Então, isso ajuda bastante a fazer esse refinamento do perfil. Provavelmente a gente encontre você fazendo algumas lipo lá no seu consultório depois da regularização. Então, lipo eu já faço. Já faz. Acho que todos os bucos já fazem, né? A grande maioria já faz. Não sei por que não libera logo isso aí, gente. A gente já está fazendo, a gente já está trabalhando. Mas, dá uma diferença absurda. É muito bom. A Carol Ventura, minha amiga, né? Fui prestigiar, ela, fiz o curso com ela, né? Porque é maravilhosa também. Muito boa. Muito boa. E aí, eu acho que isso é uma coisa que vale muito a pena. Rinoplastia, você acha que... então será? Tá um pouco longe já, né? Será que mexer na área, né? Não sei. A rinoplastia a gente vai deixar pra você. Mas eu acho assim... a rino a gente vai deixar Vou voltar a frisar. Se fizer bem, que mal tem, não é mesmo? Né? Se a pessoa opera bem, tem um bom resultado, tudo bem. Mas tem que ter aquela curva de aprendizado também, né? A verdade é que a gente sabe que todas as áreas
como, por exemplo, na época da ROF, né? Que a harmonização orofacial veio para a odontologia depois de muita batalha, enfim, né? Hoje, o que movimenta a odontologia é a ROF. O maior número de pacientes que movimenta... incrivelmente como é. A ROF. Os alunos já entram na faculdade já pensando só na ROF, sim, não é em sim. dente, nada, só na ROF. Não, e aí, a minha conclusão é o seguinte. Quando a odontologia abraçou a ROF, enfim, e teve essa regulamentação, a dermatologia, as outras áreas médicas também teve a mesma situação. E hoje está tudo em paz. A odontologia faz a ROF, o cirurgião plástico continua fazendo e está tudo certo. A dermato continua fazendo e está tudo certo. Mas eles não amam a gente, não. Não, tudo bem, mas existe existe hoje um mercado já que ele está consolidado. O paciente já entende que fazer um preenchimento, o dentista faz. Sim. E no começo teve Mas acho que todo começo é isso. É assim. Todo começo é isso. Engatinha devagarzinho, até as pessoas entenderem, ter a segurança. Acho que é normal. Eu acho que o que precisa ficar bem claro é que a especialidade precisa se preparar para poder atuar dentro dessas áreas das cirurgias estéticas da face. Uma vez que você faz ortognática, não quer dizer que você faça bem uma autoplastia, uma blefaro por um cirurgião que estudou e fez residência, especializou. Então, eu acho que isso é bem claro dentro da especialidade. E você concorda que nós estamos falando aqui, ortognática, qual que é a curva de aprendizado? Sei lá, 10 anos, um exemplo. Tá? Que é mais ou menos. Depende da equipe, né? Você que teve numa equipe boa é menos, mas assim, numa equipe... 10 anos, vamos lá. Eles vão ter que pagar para mim, viu? Porque o marketing que nós estamos fazendo, a gente vai ter que ganhar alguma coisa hoje, mas tudo bem. Já vamos mandar um WhatsApp para eles já. Imagina o seguinte, a gente está pensando em uma cirurgia só da face, que é ortognática, também que é uma cirurgia complexa. Mas você imagina a gente pensar uma oto, uma rino, uma cervicoplastia, olha quantas coisas, uma blefaro, olha quantas coisas. Então assim, para operar muito bem, ter um resultado fenomenal na blefaro, quantas blefaros eu tenho que fazer? Uma autoplastia, quantas autoplastias? Você entende o que eu estou te falando? Isso é uma coisa muito legal, mas para agora... Não, vai levar um tempo. Não vai conseguir levar um tempo, entendeu? E de repente, no futuro, vai ser, eu sou um bucomaxilo, que eu faço ortognática e blefaro. Não sei. Não sei se vai conseguir fazer tudo, abraçar tudo. Apesar que cirurgião plástico... Mas também é dividido o cirurgião plástico. Tem cirurgião plástico que só faz face, tem outros que só faz abdômen, tem outros que só faz mama. É isso. Acho que vai ter uma seleção aí, eu acho. Dentro da cirurgia ortognática, qual foi sua maior insegurança? A gente sabe que tem pessoas que não conseguem até hoje, depois de muitos anos fazendo cirurgia ortognática, não tem a confiança de fazer a cirurgia, de atuar. Qual foi o seu maior desafio, pensando para esses alunos de graduação que está querendo ingressar na cirurgia ortognática, que é desafiador, né? Assim, você teve algum momento onde foi o seu maior, assim, sua maior dificuldade? Para mim, o maior desafio, tendo o histórico que eu tive anterior, né? Não tive inseguranças da cirurgia em si, de fazer cirurgias, não. Mas a maior insegurança é você estar respaldada por bons profissionais ao seu redor. Porque sozinha você não faz nada. Nada, absolutamente nada, entendeu? Então você vai ter que ter um bom auxiliar, né? Uma boa pessoa que te ajude a fazer um planejamento. Parceiro, que entenda, né? Que entenda. Porque planejamento é tudo na cirurgia ortognática. Tudo. Você planejou errado, você operou errado, o resultado no final é errado. Então, acho que o maior desafio para mim foi ter as pessoas certas ao meu lado. Né? Que isso te gera muita insegurança. Por alguns momentos, eu estava com algumas pessoas, eu falei assim, não, tá bom, mas não está excelente. Sabe assim? Você precisa escolher bem, tatear bem. E acho que essa é uma preocupação, foi uma preocupação para mim importante ter as pessoas certas do meu lado, no qual eu me sentisse segura, que pudesse aparecer qualquer tipo de cirurgia, qualquer dificuldade, eu sei que eu posso sentar ali, me reunir, vamos discutir esse caso, o que vocês acham isso? É importante. As pessoas têm que dividir, né? Eu acho que 3 cabeças sempre pensam melhor que uma, para um resultado melhor para aquele paciente. Então, eu acho que essa foi uma dificuldade para mim. Hoje, quem são as mulheres que para você assim, são inspiração dentro da bucomaxilo? Tem vários, né? Até medo de falar e ser infeliz e esquecer de alguém. Mas olha, a Vanessa Castro, de Salvador, você conhece? Sim. Maravilhosa. A Patrícia, que é minha amiga,
a Patrícia Daick, maravilhosa. Gláucia Lobo, também maravilhosa. Ai, gente, eu começar a falar, eu tenho medo de esquecer alguém. Falou da Carol. A Carol Ventura, lindíssima, que eu adoro. Ai, tanta gente boa. Tem pessoas novas que eu também da equipe que trabalha comigo. São meninas novas, de 20 e poucos anos. Você precisa ver, assim, dá gosto de ver trabalhar. Então, tem muita gente boa, muita gente boa. Tem fora do Sul, tem de Recife, tem muita gente boa. A Mariana Perrelli, tem muita gente boa. Muita gente boa. Tem muita gente boa. Dá até medo de falar e esquecer de alguém. Muita gente boa. A mulherada, eu tenho entrevistado várias mulheres, tenho feito alguns podcasts com mulheres, e você sabe que a gente tem bastante assim, visualização no Instagram e no YouTube, mas a gente tem bastante corte de mulheres assim que alcançou assim, as mulheres dão bastante, como que eu posso dizer? Ibope. Hã? Apoio. Ibope, dá bastante Ibope. Vou começar a trazer mais mulheres aqui, viu? Mesmo porque fica melhor frequentado o ambiente, você concorda, né? O nosso canal, viu, Lucas? A gente precisa começar a trazer mais mulheres aqui, viu? Mais Renatas, mais Patrícias e assim por diante. Entrevistei a Rafaela. Rafaela, ela é ótima, de Curitiba. Boa demais. Não é? Ela é animadíssima, adoro. Boa demais. Ela precisa vir aqui, viu? Entrevistei ela lá no congresso que teve em Ela é professora, ela é maravilhosa. É fera. Falando dos pacientes dela de fissurados. Nossa, ela tem um serviço maravilhoso. Tem um serviço muito bom. Ela vai vir aqui em breve, eu vou trazer ela aqui. Você acha que a presença das mulheres na bucomaxilo está crescendo? Assim? Você acha que nesses últimos anos, como que você vê essa evolução? Sim, está crescendo muito, muito, muito. Você é aquela apoiadora assim, das mulheres dentro da especialidade? Tem que ser, né? Eu sou apoiadora, sim. Claro que sim, sou apoiadora. Porque, como não? Está dominado por homens. Se não for por apoiar as mulheres, como é que fica? Não. Mas nós temos nosso valor. E é imenso. A gente tem nossa. A gente conversou disso agora né? Sim. Mas eu apoio, sim. Eu acho que precisa. Principalmente as meninas mais novas, né? Que vêm com essa dificuldade de se inserir, de entender, que sofrem com o machismo, que sofrem com o assédio. Porque a gente voltar a falar nessas mesmas coisas, porque são coisas cotidianas, né? Pesado, chato, mas é realidade. Você teve algum desse problema de assédio? Não, eu não tive. Graças a Deus eu não tive. Que já relatou histórias assim. Mas você pode ver que as meninas mais novinhas que estão na residência têm um apelo maior, né? Então elas acabam sofrendo bastante. E por sua vez, por imaturidade, acabam se fechando e nem levando adiante o sofrimento que passou, o assédio. É complicado. E acaba ficando por isso mesmo. Falando em cirurgia ortognática, o que você mais operou, assim, você tem uma ideia? De deformidades? Mais 2, mais 3, o que aparece mais para você? Mais 3? Mais 3. E qual que é o maior desafio para você da cirurgia ortognática? Operar o assimétrico, o classe 2? O assimétrico. O assimétrico? O assimétrico... Ele é campeão aqui, sabia? Que o assimétrico... Ele é campeão. É difícil seu ponto de vista, qual que é o desafiador para você? O que é mais difícil no paciente assimétrico? Assimétrico é o pior. É o mais difícil. Porque ele vem, às vezes, com vários combos. Ele vem com combo... às vezes você não consegue encaixar. Às vezes falta... Assim... Para o paciente vai estar maravilhoso, na maioria das vezes. Sim. Mas o nosso olhar clínico fala assim, putz, mas faltava um pouquinho, sabe? Mas é isso, é o assimétrico. O assimétrico é difícil de tratar. E alguns colegas dizem que faz a cirurgia e que em alguns casos você precisa complementar com cirurgia estética, com implante. É isso que eu te falei. Ele tem uma deformidade que a ortognática não consegue. Porque a ortognática não consegue da amplitude de ângulo, você não consegue, né, da projeção. E às vezes no assimétrico tem essa questão também. Então, não tem como. E as próteses rígidas de face, de ângulo, são muito, muito, muito interessantes. Dão um resultado muito bom. Muito bom. E é uma cirurgia estética, não deixa de ser, né? A gente tem falado muito aqui sobre pacientes com apneia obstrutiva do sono. Uhum. Como que você vê esse... Até quando eu entrei na especialidade, as pessoas falavam de apneia obstrutiva do sono para cirurgia ortognática. Eu lembro que eu ia nos consultórios, porque eu comecei a gravar muito consultório com cirurgião, né? Quando a gente atendia os cirurgiões. E aí o cirurgião falava, não posso deixar, não deixa eu esquecer para falar da cirurgia ortognática para apneia. Agora todo mundo é novo, coisa de 10 anos atrás. Mas eu percebi que cada vez mais foi falando em cirurgia ortognática para apneia. Como que você vê o tratamento do paciente com apneia obstrutiva do sono
com a cirurgia ortognática, quais são as suas experiências? É um divisor de águas, né, paciente, né? É um Sim. divisor de águas. Não, porque geralmente é um paciente classe 2 que tem uma obstrução pela própria deformidade, né? Acaba fazendo uma estenose da passagem do ar, dessa traqueia. E aí, quando você avança o conjunto, libera lá atrás. Quando a gente faz uma tomografia de via aérea, do antes e depois, é inacreditável. Porque você vê a estenose, né, da traqueia, e aí, na hora que você avança a mandíbula, que você tira todo o conjunto que está comprimindo a passagem, você vê a retificação. A traqueia é maravilhoso, da via aérea, a retificação perfeita. Então, assim, abre o espaço, o paciente respira normal, nunca mais tem apneia obstrutiva do sono. E geralmente acontece no paciente classe 2, né? Onde que a maxila desenvolveu, né? E a mandíbula, por algum motivo, ficou para trás, comprimindo todo o espaço aéreo. É maravilhoso, assim, a pessoa que tem uma apneia obstrutiva, ela não dorme, é uma pessoa que está cansada durante o dia, sonolenta, que ela tem vários episódios de parada respiratória, de apneia, como o próprio diz, né? Então não tem qualidade de sono, não descansa como se deve, fora o risco cardiorrespiratório que ela é ofertado toda noite ao dormir, ou senão tem que viver na dependência do CPAP, que é horrível. Você conhece CPAP, né? Aquele aparelho que coloca. Sim. É isso. Então, assim, é uma cirurgia que cura, uma cirurgia de cura. O paciente já vê o resultado na hora, né? Na hora. Na hora que ele sai do é uma cirurgia de cura. Eu lembro uma vez que eu entrei numa cirurgia entrei na época que era recém-formada, foi na equipe ainda do Piteri, e ele era um médico, e você olhava para ele tinha uma boa oclusão, não tinha deformidade, só que ele tinha um retrognatismo. Então, ele fez uma cirurgia de avanço. Acabou o problema dele. Ele agradecia, assim, de uma maneira que vocês tinham dado a vida para ele. Assim, não mudou muito a face dele, mas os milímetros que foi avançado foi suficiente para ele respirar, não ter mais apneia. Totalmente funcional. Então, é maravilhoso, Como que você lida com a anatomia do nariz do paciente? Que é uma preocupação, né? Porque quando você mexe na maxila, é uma preocupação, e principalmente com mulheres, né? Não é só uma preocupação, é fato, né? Pode ter um alargamento no pós-operatório desse nariz, dessa asa nasal. E aí, o que a gente faz é tentar abrir o menos possível, mexer menos na anatomia possível, né? E o que você abrir, o que você tiver que dissecar ali por conta da ortognática, você tentar fechar os planos e desestruturar da mesma maneira, né? Tanto é que a gente faz medições no nariz de largura, quanto que está iniciando a cirurgia e quanto está finalizando. Então, tem esse cuidado de fechar em planos o que você teve que ali desinserir pela cirurgia ortognática em si. Então, esse é o cuidado maior. Quanto menos mexer no nariz, melhor. Você que tem a especialização de ortodontia provavelmente tem uma facilidade maior para falar com os ortodontistas no preparo ortocirúrgico, né? E hoje na ortodontia a bola da vez são os alinhadores, e alguns colegas aqui têm opinião dividida com relação ao preparo. Como você se comunica com o seu ortodontista ou com o seu paciente? Que tipo de aparelho? O que você gosta de fazer? Como você faz esse trabalho aí do preparo? Eu gosto do convencional, né? Convencional, como todo mundo. Eu gosto do convencional. Te dá mais segurança no intraoperatório, no pós-operatório, sem dúvida, sem dúvida. Mas aí a gente tem aquela coisa. Alinhador é bom? É bom, é maravilhoso. O paciente é super confortável. E hoje, uma grande fatia dos ortodontistas fazem os alinhadores. Então, assim, dá para conciliar? Dá. Só que, de contrapartida, quando esse paciente faz o pré-cirúrgico com os alinhadores e vai para a cirurgia ortognática, ele tem que pôr botões nos dentes. Não sei se você já viu. Sim. Botões, que é quase o mesmo tamanho do bracket. Né? Então, assim, a gente fica naquela. Porque não tem como operar se não tiver algum dispositivo nos dentes para a gente ancorar e poder fazer a fixação do guia. Então, é isso. O paciente é muito confortável para higiene, para estética, etc. Para nós, para mim, pelo menos, né? Eu acredito que o fixo é mais funcional e mais seguro. Sempre. Mas dá para fazer. Não vai te dar a mesma segurança, mas a gente consegue fazer. E é a realidade, Ismael. Não tem como. Cada dia mais vai ter alinhador, porque é funcional, dá resultado e os pacientes querem. Então a gente tem que dar um jeito de aprender a lidar com isso e trabalhar com ele.
Essa que é a A verdade. gente estava falando antes, a gente faz bastante eventos de orto cirúrgico e a gente fala muito com o ortodontista. E quando a gente faz o evento, a gente dá um questionário para o ortodontista responder a sua experiência com a cirurgia ortognática. E a gente ouve, assim, relatos assim que você fala assim, não existe isso. Existe. E uma das maiores queixas do ortodontista com relação à cirurgia ortognática, especialmente a experiência com o cirurgião, é não ter essa atenção do bucomaxilo no sentido de comunicação, no sentido de amparo com o paciente, no sentido de o cirurgião ele só quer operar, depois que ele operou, tchau, sabe, coisas desse tipo, assim. Não, as mulheres. Então, aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: como que é a sua comunicação com o ortodontista, já que a maior queixa dos ortodontistas, isso eu estou falando com propriedade, porque nós fazemos simpósio ortocirúrgico há quase 10 anos, em média cada evento que nós fazemos é de 50 a 60 ortodontistas, e é claro, eles dizendo assim, olha, a maior dificuldade é a comunicação, falar com o cirurgião. E é engraçado que quando a gente fala com o cirurgião, todos eles respondem a mesma coisa. Olha, eu falo com o cirurgião, com o ortodontista, eu do começo e tal, mas ainda é uma queixa. Você sente que falta essa comunicação. Quando existe o problema que existe, a gente sabe, dentro da cirurgia ortognática, como que você lida, como que você vê a posição do ortodontista dentro da cirurgia? O paciente é do ortodontista ou é do bucomaxilo? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, assim, eu acho o seguinte, é muito importante o ortodontista, é claro. Mas também não tiver uma comunicação muito clara e muito prévia entre esses duas especialidades em prol do paciente, não funciona. O paciente chegou no meu consultório, indicado por um ortodontista, ou que seja, sem aparelho em boca, e vai fazer com outro ortodontista, o que eu faço? Um relatório do que eu preciso para aquele paciente, né? Encaminho para o ortodontista. Eu falo para você, preciso que alinhe, nivele, distalização das raízes. Coloco bonitinho tudo que eu preciso para aquele tratamento daquele paciente específico. Além de tudo, eu peço o telefone do ortodontista. Eu ligo para ele. Falo, olha, estou aqui com a sua paciente, fulana. Ela, precisa fazer um tratamento ortocirúrgico, explico o caso dela e fico disponível para qualquer situação que ele queira falar comigo. Então, assim, já deixo essa linha aberta. Já deixo meu contato lá com eles. Tá? Então, assim, eu espero que ele fale comigo se tiver alguma dificuldade. De vez em quando eu mando mensagem, e aí, quanto tempo, o que você acha, só para a gente planejar. Então, eu não tenho esse problema. Eu não tenho, de verdade, esse problema. Mas existe. Existe porque eu já ouvi falar de fato. Existe, sim. Agora, tem uma coisa também, assim. O paciente, tem muito do paciente para paciente, né? Tem paciente que não vai na manutenção. Tem paciente que não tem responsabilidade com o preparo pré. Tem tudo isso também. Então, assim, a gente tem que ponderar, sabe? Sabe ponderar? Você tá... Se é 100% verdade tudo isso, sabe? Porque, de fato, às vezes eu acredito que um cirurgião que não conseguiu responder rápido, é mesmo pela agenda, está na cirurgia, às vezes chegou tarde em casa, não sei. Mas as pessoas, no geral, são acessíveis. Eu tenho a tendência de acreditar que sim. Pelo menos eu sou super acessível. Agora tem de tudo, né, Ismael? Pode ser que... Até onde o pedido do paciente você consegue... Porque, assim, existe anatomia e o que é possível, né? E o paciente, muitas vezes, não sabe, né? E ele chega na cirurgia ortognática com a foto da Angelina Jolie, né? A paciente falou, eu quero ficar igual a ela. Como eu nunca passei por isso. Você lida com esse lado... da ansiedade do paciente, esse lado psicológico que acho que é muito importante. Muito. Uma vez que você não conseguir entender esse lado do paciente, pode dar errado. A cirurgia pode ter dado tudo certo, mas como aquela paciente que você falou que teve o queixo e depois sentiu falta do queixo. Assim, a expectativa do paciente é gigante. É gigantesca. E a ansiedade triplica isso. Claro, natural. Mas tudo muito bem conversado, né, explicado. Eu mostro passo a passo, eu mostro a deformidade dela. A gente conversa sobre os movimentos. E eu sempre divido também o planejamento virtual com a paciente previamente. Eu mostro para ela, antes da cirurgia, como ela vai ficar. Né? É claro que, por muitas vezes, não é tão fidedigno o virtual na questão do tecido mole, de tecidos da pele, mas dá para ter uma ideia muito, muito mais clara de como ela ficaria nesse pós-operatório.
E, claro, se a pessoa chegar falando que quer virar Angelina Jolie, fala assim, também quero. Então, você me fala que nós vamos junto em algum lugar, aí algum cirurgião, para fazer nós duas virarmos a Angelina, porque eu também estou querendo. Mas realmente não. Eu acho que o que importa mesmo é você ter uma clareza. Falar tudo, toda a verdade para o paciente. Tantas verdades ruins de ouvir, quanto as boas. Né? Assim, olha, é um processo... Não é fácil. Pode ter isso, pode ter aquilo. Você pode sentir dor, pode não sentir dor. Vai inchar. Então, você tem que falar tudo. Pode acontecer tal intercorrência. Né? E as coisas boas também. Eu acho que é importante sempre falar o mais claro possível, o mais objetivo possível, com transparência. Com transparência. E não dá para prometer o que não se tem. Não dá. Não dá. Assim, milagre a gente não faz. Mas, com certeza, ela vai melhorar muito. Então, tudo que é conversado antes... Não gera surpresa depois. Então, o paciente vai ficar seguro. Se você falar a verdade para ele, olha, o seu queixo tem 10 metros, você queria recuar ele para 8, mas eu não posso. Eu só vou recuar ele para 6. Tudo bem? Tudo bem, doutora. E está acordado. Então, assim, ela sabe que a expectativa de 8 não existe. É a de 6. Ela vai acordar com 6 e vai estar feliz. É isso que tem que ser. Você tem que ser clara, entendeu? Não dá para enganar paciente, não dá para falar o que não é. Não dá. Porque toda cirurgia tem pós e contra. Não tem como. Toda. Os pacientes que nós fizemos podcast e até a experiência depois que eu tive quando você entra na bucomaxilo e aí você começa a conhecer pessoas que já operou, que já fez cirurgia. Eu tava vindo uma vez de BlaBlaCar, vindo para São Paulo, não lembro o que aconteceu, e aí o cara perguntou pra mim o que eu fazia. Aí eu falei assim, eu trabalho com cirurgiões de bucomaxilo, tal. Aí ele olhou no retrovisor assim e falou assim, pelo amor de Deus. Já tinha uma história triste para te contar. Aí eu pensei, o que será que aconteceu? Ele falou, eu fiz essa cirurgia. E ele falou assim, eu me arrependo até o último... Aí eu, mas por quê, né? A experiência ruim. Aí o que ele disse? O cirurgião não me falou o que eu iria enfrentar depois da cirurgia. Aquilo que eu te então, falei, assim, aquilo que você falou. E é engraçado que é bem isso que você falou, porque alguns pacientes que nós entrevistamos, todos os pacientes que relataram que faria cirurgia ortognática de novo, foram os pacientes que ficou claro para mais bem informados. Mais bem informado. E os que se arrependeu foram os que não tinham... Que se chocaram com a surpresa do pós-operatório. Que é um choque mesmo. É um choque. Paciente perguntou para mim, eu vou inchar muito? Disse, olha só, o edema é de cada um, né? A gente faz tudo igual praticamente para todos os pacientes. As recomendações de cuidados pós-operatórios são iguais para todos os pacientes. Se você fizer tudo certo, você corre risco ainda de inchar mais que o vizinho. Não tem como saber. Então, assim, a tendência é você fazer todos os cuidados. Se fizer um edema maior, inchar, a gente sabe que tem uma curva que vai aumentar num pico de 3 dias, vai diminuir. E é isso, mas assim, ele está avisado. Então ele sabe, ou ele vai inchar demais, vai fazer um edema absurdo, ele não vai ficar um edema bem sequinho, vai ser uma coisa bem tranquila. É isso, então ele está sabendo. É como eu te falei antes, pode sangrar o nariz, sangrar, e você não avisar. Quando ele começar a sangrar em casa o nariz, no pós-operatório, ele não conseguir falar com você, ele vai entrar em desespero. Meu Deus, está sangrando, estou morrendo. Não, tudo bem, pode sangrar o nariz na primeira semana. Sabe assim? Então são coisas... Parece bobo, mas para o paciente que é leigo, qualquer coisa, qualquer informação é de grande valia. Então você tem que falar tudo, com detalhes. Tempo de cirurgia para você é algo que... A gente vê muito cirurgião que quando fala de cirurgia ortognática, ele fala assim, eu faço em 2 horas, eu faço em 1 hora e... Esse é um... Não é meu hiperfoco, não é. Mas eu acho que tem um resultado diferenciado quanto menos tempo de exposição cirúrgica esse paciente tiver. Eu acredito que sim. Eu acredito que anestesia não é vitamina, né, para ficar ali, para começar. E tudo que você deixa mais exposto, mais tempo cirúrgico, tende a inchar mais, né, fazer mais edema no pós-operatório, pode ter mais dor. Então, eu acredito que sim. Minimizar tempo cirúrgico é minimizar risco e dar um benefício maior nesse pós-operatório para ele, sem dúvida. Mas tem cirurgias que dá para ir mais rápido, tem cirurgias que não dá. Depende da complexidade, né? Então, assim, não vou deixar de fazer a coisa certa no passo a passo e com o cuidado e o zelo que é necessário por causa do relógio. É claro que não. Mas eu acho que faz uma diferença grande. Faz você fazer uma ortognática em 3 horas e fazer uma ortognática em 8 horas. Eu acho que tem uma diferença no pós-operatório, sim.
Não uma diferença de resultados, veja bem, mas que pode ser mais sofrido para o paciente, isso para qualquer cirurgia do corpo. Nós estamos falando, óbvio, da face. Mas é claro que qualquer cirurgia do corpo, quanto mais exposto, mais tempo cirúrgico, mais exposição anestésica, tudo isso dá um pós diferente para o paciente. Acredito que sim. E ainda tem cirurgias ortognáticas de longas horas ainda, né? Tem. Existe cirurgia ortognática de longas Aí horas. depende também do que está agregando isso. Se é um reop. Tem muito reop também, né? Tem que tirar a placa, limpar todo o sítio, tem que, né? Tem ortognática com prótese de ATM, tem umas coisas que demandam um pouco mais, né? Mas aí, olha assim, a gente vai entrar numa seara que é assim, é cada cirurgião. Cada cirurgião tem um time, tem uma conduta, uma maneira de trabalhar. E aí a gente fala, é certo, é errado? Não tem como falar, né? Doutora Renata Magnanelli, um prazer imenso poder recebê-la aqui no canal da Foi Bucocast. ótimo o nosso bate-papo. Nós fizemos 2 podcasts aqui, viu, gente? Tem um que... O primeiro foi melhor, gente. É que o primeiro falou que não pode ir no ar. Não sei. Puxa vida. Talvez a gente solte alguns trechos desse episódio para vocês. Foi muito bom esse primeiro, né? A gente tá na segunda edição. Existe algum caso clínico que te marcou, assim, da cirurgia ortognática, algum paciente que você consiga relatar? Obviamente, eu sei que você tem várias histórias, assim, mas sempre tem algum caso que você fala assim, isso foi meio desafiador, para mim foi... Não, tem um caso que a história de vida pós-ortognática foi muito, muito legal. Na verdade, foi inusitado já como eu consegui essa paciente. Eu fui operar o joelho. Nossa. No Hospital Oswaldo Cruz, estava lá internada, a enfermeira veio me admitir, com a pranchetinha, veio me admitir, se apresentou, se ela ver, ela vai saber que é ela. E ela estava com um aparelho ortodôntico, uma mordida aberta assim, juro por Deus, assim, só encaixava os 2 molares no fundo. Não abriu um ketchup nem com... Não, você não está entendendo. Não, era assim, os centrais superiores aqui e o inferior aqui, assim. Ela chegou assim. E eu via a língua dela, quando ela falava assim, ó. Aí ela estava de aparelho. Eu falei assim, meu Deus, por que essa moça está de aparelho? Aí meu marido já olhou para mim assim, tipo, ele falou, não fala, não fala. Tipo, sabe aquele olhar? Não fala, fica quieta. Aí ela entrou uma vez, não falei nada. Ela entrou a segunda vez, terceira vez. Aí eu falei assim, você está de aparelho? Né? Você está usando aparelho, fazendo tratamento? O que você pensa em fazer? Então, doutora, eu preciso operar. Ela fez, aí eu vi que a senhora é bucomaxilo, né? Eu fiz, eu sou... desculpa a curiosidade, né? Ela fez, então, eu ia operar, mas ainda soube essa semana que o meu cirurgião declinou, não vai poder me operar mais, que ele não atende mais pelo convênio. Eu fiz, verdade? Eu fiz, não, eu posso te ajudar. Peguei, dei o meu contato do consultório e ela foi. E eu operei ela. A vida dela mudou, mas assim, depois eu vou te mandar uma foto dela do antes e depois. Tô curioso. A vida dela mudou por completo. Por completo. Ela continua enfermeira lá do Oswaldo Cruz, uma pessoa maravilhosa. Só que assim, ela começou a namorar, ela mudou de religião, ela mudou a vestimenta dela, ela passa batom, ela se maquia, ela é outra. A luz dela mudou, o brilho dela mudou. Ela mudou de dentro para fora. Assim, é uma transformação, parece uma mágica. Sabe, é uma coisa milagrosa. Então isso me marcou tanto, porque ela mudou da água para o vinho. Não foi a face, foi a vida, a pessoa. Isso é maravilhoso. Eu faço com muito, muito amor a bucomaxilo, com muito amor. Assim, é uma coisa que me move de verdade. São casos assim que a gente ouve aqui e é impressionante como a cirurgia ortognática... Outros casos que me impressionam bastante também são os de protocolo de implante, né? Sim. Sorriso, né? Você é implantodontista, eu sei que os casos... E muda a vida também. Muda demais, né? Muda astral, muda tudo. E é um paciente que quando ele está... Não no fim da vida, mas assim, ele já passou, né? Assim, vamos dizer, toda a juventude, né? Agora está naquela terceira idade. E aí o prazer desse paciente é mastigar. Comer e ver televisão. Ver televisão, Porque ele no banco ele não vai mais, é comer e ver televisão. Não, e sorrir, né? Porque sorrir também. Muda muito. Mas né? eu acho que assim, a gente transforma as pessoas na ortognática. Acho que a gente tira as pessoas de dentro da concha, sabe? Certamente, eu te garanto, um paciente entra a primeira vez no meu consultório é um. Na hora que ele faz a ortognática que ele sai, ele é outro. Mas é outro totalmente diferente.
acredito que todos os colegas podem confirmar isso que eu estou falando. Muda a vida, a aura, o espírito, a alma, muda tudo. Para finalizar, como que você vê o momento da Bucomaxilo hoje no Brasil? A gente está... O Bucomaxilo tem momentos, épocas, a gente está vivendo esse momento da discussão desse tema das cirurgias estéticas da face. A cirurgia bucomaxilo também teve várias mudanças com relação... A gente teve um período aqui que a gente fazia um podcast, todo mês tinha um advogado que vinha aqui para falar sobre, né, os problemas da bucomaxilo, descadastramento de cirurgiões de hospitais. Parece que já deu uma maneirada. Lógico, acabou, né? Os cadastros, ninguém voltou mais, não tem mais que descadastrar, né? Parece que deu uma amenizada. Agora, todo mundo fora. Agora a história é outra. Agora a gente vai operar em casa de garfo e faca, mais ou menos isso. Tá entendendo que vai ser? Sem material, né? Não tem material. Garfo e faca. Metade você opera na sua casa, no seu consultório, com a garfo e a faca, porque a gente não consegue nada. Ó, eu acho que a fase... são vários ciclos, né? Sim. Vários ciclos. Eu acho que, como a cirurgia estética da face, acho que é uma coisa nova, acho que vai camelar um pouquinho ainda pra gente chegar lá. Acho que como tudo que é novo, acho que está tudo dentro do esperado, né? Eu acho que é muito bacana agregar mais essas especialidades para a gente, né? Mais essas oportunidades cirúrgicas. Eu acho que vale muito a pena. Acho que tem muita gente que vai deslanchar e tem mão para isso, tem capacidade para isso, no seu devido tempo. Acredito que ainda está difícil. Toda a questão, trâmite, convênio, paciente, hospital, material, ainda é uma situação. Por quê? Por causa de uns e outros, né, a gente acabou se banalizando demais a cirurgia, né, os pedidos cirúrgicos, né. Então, aquilo que eu te falei no começo, quando a gente vê o cifrão na frente do paciente, está invertido, né, os valores. Então, por conta disso, eu acho que acabou desprestigiando demais nossa especialidade mediante a convênios, hospitais, etc. Então, por isso os descredenciamentos, por isso todos os problemas que a gente já viveu no passado remoto aí. Mas é isso. E eu acho que o mercado é seletivo, né? Tende a sair os ruins e permanecer os bons, né? Porque quem é bom e vai ser visto sempre como bom, porque não vai ter nada que desonere ele, que desabone ele. Então, isso... Mas a gente acaba pagando, né, pecando pelos erros dos outros, né? Isso é uma coisa. Que também não é só na buco, tá? Tem outras especialidades também, né? E eu acho que sim, a gente tem que estar sempre lá, firme e forte, porque quem faz com amor, com dignidade, trabalha certo, trabalha direito pelo próximo, pelo paciente, pelo meu caso, pelo menos eu não desisto, né? Então, assim, eu estou tranquila, né, quanto a isso, que a gente trabalha direito e trabalha com seriedade. E tem muita coisa boa ainda para acontecer na bucomaxilo. Tem muita coisa boa. E a vida é assim mesmo, né? A gente transita, né? A gente permuta, é desse jeito e tem que ser mesmo. Para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para as nossas queridíssimas mulheres que nos acompanham e que são fiéis ao nosso canal lá na Bucocast. Estamos chegando próximo de 7 mil cirurgiões no YouTube, Instagram um pouco mais de 12 mil. Tem outras redes sociais que nós estamos aí também, que eu não me lembro o nome, mas todos são quase 25 mil cirurgiões, dentistas que nos acompanham. Né? Tem alguns colegas que me encontram e falam assim, a gente precisa fazer um podcast para paciente. Eu digo, a gente já faz para paciente. É que o nosso público é cirurgião. E tem muitos pacientes que eu recebo relato de cirurgiões que recebem muitas mensagens, né? Quando falam de tratamento. Você precisa voltar aqui para a gente falar de tratamento, falar só de cirurgia ortognática. Falar mal dos outros. Falar, isso aí é indispensável. Esse é o primeiro podcast, esse é o nosso primeiro episódio. A gente sempre faz um antes e depois para falar de implante, de cirurgia oral menor. Vamos. Eu não aguento mais falar de cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática é a alma da bucomaxilo, é a cereja do bolo, a cirurgia de ATM. Mas está faltando conteúdo de implante aqui nesse canal, está faltando de cirurgia oral menor. Você tinha que fazer um antes e depois com o paciente aqui. Antes e depois, né? Já fez? História de vida, assim, do paciente antes e depois? Paciente aqui, mas assim... Mostrando o que era antes. Não. Aí, gente! Traga aqui que a gente faz. É maravilhoso isso. Traga um caso seu lá, sabe aquele caso? Estimula quem precisa... E está desencorajado. Está aberto para você trazer um paciente. É maravilhoso isso. Ajuda demais quem está em casa e precisa desse tratamento e está assim, não faço, tenho medo, escuto tanta coisa ruim. Tem coisa que eu olho na internet que até eu tenho medo. Meu Deus do céu, aonde esse paciente operou? O que aconteceu com ele? Entendeu? Até eu tenho medo. Imagina o paciente leigo que está procurando uma informação ali para te dar... Imagina. Né? Vai ficar com mais medo ainda. Me fez pensar, você como cirurgiã, eu fiquei pensando no paciente do pós-operatório,
que deve ser muito bom fazer um pós-operatório com você, porque você foi enfermeira por muitos anos, então eu imagino assim, um autocuidado total, de verdade tem história, mesmo. hein, meu amigo? Não, eu sei que você tem muita história. O paciente, assim, ele deve ser abraçadíssimo no seu pós-operatório, porque você deve, assim, ter vivido muitas experiências. Não, eu tenho isso, mas eu falo com mérito, assim, não de ser melhor do que ninguém, Sim. não, eu sou humilde nesse sentido, mas isso, eu me orgulho dessa pessoa que eu sou, desse carisma, desse carinho, desse afeto, e a vida te dessa levou acolhida que eu dou pro paciente, porque isso é um diferencial tão grande para mim, os pacientes falam tanto isso para mim, doutora, você é a única que olhou para mim de verdade, que me abraçou. E que o diferencial da cirurgia ortognática é o pós-operatório. Exato. E assim, o paciente chega em você, muitas vezes, ele sabe mais que você. Quer dizer, na grande maioria. Ele sabe mais que você. Ele já pesquisou tudo no Google. Ele já foi em 3, 4 bucomaxilos. Eu não sou a primeira. Raramente você é a primeira e esquece. Entendeu? Ou ele vai em você, vai mais em 4 e volta com você se ele gostou de você. Né? É assim. Então, o paciente que vem, ele já vem munido de muita informação. De muita informação. Então, assim, às vezes o que você ganha, não porque você é melhor que um colega que ele passou. Não, às vezes você ganha o quê? É nessa afinidade, nesse olhar, entendeu? Nesse acalanto que o paciente está precisando. E é isso. Gostaria de ser muito abraçado por você. Obrigada. Se eu fosse um paciente cirúrgico, porque eu tenho certeza que você iria ter um cuidado imenso, principalmente quando a gente fala de pós-operatório. Mas Certamente. eu não gostaria de instrumentar para você. Porque eu acho que seria muito difícil alguém que instrumentou durante muitos anos, você naquela cirurgia. Não é isso aqui, Eu tenho um problema só. Às vezes eu roubo as coisas. Será que... Ai, eu falo, desculpa, eu já peguei. Então, eu tenho essa coisa ainda, entendeu? Ela já vai... Dentro não, de porque mim tá ainda, dentro você 20... da instrumentadora. Não, vida toda. Eu pego assim, ai, desculpa, não pode mexer na mesa da instrumentadora, não pode, é feio. Aí fala, desculpa. Ai, não, mas elas já sabem, né? Já conhecem a sua história. Aí eu história. falo assim, desculpa, eu tenho dentro de mim a instrumentadora. Vou dar uma roubadinha. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigada, amei. Bom demais. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada. Já tinha gravado um podcast antes ou não? Não, foi um horror, né? A primeira vez? Foi ótimo. O que você achou do nosso estúdio? Eu não estudei nada. Agora eu preciso fazer o nosso já que parou de gravar aqui? Acabou? Não, tá gravando, acabou, porque, assim, tá gravando tudo ainda. que ele me mandou de não pergunta, não perguntou nada, gente, nada. Começamos o podcast no off. Tá gravado o nosso podcast. Tudo que você me mandou, as perguntas, nós vamos te perguntar isso, tá? Ah, tá bom, tá tranquilo. Aí chegou aqui, ele mudou todo o roteiro. Você vai pro Cobrac esse ano? Ah, eu sempre costumo ir. Vai, né? Sempre costumo ir. Nós vamos estar no Cobrac. Que bom. Vamos lá e vamos bater um papo lá também. É a primeira vez que você gravou o Primeira. podcast? Não, eu tô perguntando. É a primeira vez na vida. É a primeira vez que você gravou? É mais fácil fazer um podcast, gravar um podcast ou fazer uma cirurgia ortognática? Fazer uma cirurgia ortognática. Ah, nada. O podcast é mais tranquilo. Nada disso. O podcast agora eu sou super autocrítica. Tô achando já que foi um horror que eu falei. Nada, foi muito bom. Foi nada. 1h e quanto tempo de podcast? 1h20. Muitíssimo obrigado. Volte mais vezes. Traga o paciente do antes e depois. Vou trazer. A estrutura da Bucocast está aqui para quando você precisar. Vamos combinar. Eu trago, vai ser muito legal. Vai para trazer uns 2, sei lá. Então tá bom. Obrigado, minha amiga. Se você quiser, a gente pode fazer. É um formato diferente, né? Fique à vontade. Sempre um prazer. E paciente vem, viu? Meus pacientes vêm. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal e também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio, dessa gravação e da gravação que vocês vão ver somente os cortes. O nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigada, foi muito bom, obrigada.